Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Bacabal, buscas por crianças desaparecidas chegam ao 12º dia com reforços do Pará e Ceará. Violência, homem é assassinado a tiro na cabeça próximo ao Parque do Bom Menino. SISU 2026, Maranhão tem mais de 8.000 vagas em universidades e institutos federais. Estrutura, Sistema Comércio inaugura nova unidade do SESC na região da Coab Forquilha. Corre CCSO. A corrida, evento que acontece na UFMA, hoje tem foco na promoção das saúdes física e mental. Hoje tem economia com Wagner Matos, tem concursos e oportunidades, tem esporte. CEDEL abre vagas para a Lei de Incentivo ao Esporte 2026. Luminense segue na liderança do Maranhense. Imperatriz denuncia péssimas condições do estádio Dário Santos. No Rádio Opinião, a gente tem uma entrevista hoje sobre o início das atividades do NIA, que é o Núcleo Integrado de Acolhimento da Universidade Federal do Maranhão. A gente vai conversar com o titular da Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ação Afirmativa, professor Acildo Leite. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia. Vamos nessa quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, Dia Mundial do Compositor. Hoje também é Dia do Adulto, Dia do Jogo Limpo e do combate ao doping nos esportes. Lá nos Estados Unidos, hoje é o dia de Martin Luther King, em homenagem ao líder dos direitos civis e também da luta não violenta por igualdade racial. Hoje, finalmente, é aniversário de 63 anos da cidade maranhense de Lima Campos, a 258 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas, 15 minutos. Agora quem já está por aqui no YouTube é Baby Edu, também Mari Silva Mourão. Bom dia a todos vocês que acompanham a gente também no Dial, onde você estiver levando a gente, a Rádio Universidade com você. Vamos agora, Janaíne, aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Perdão, 7 horas 15 minutos. Agora você pode acompanhar com a gente, tá? No nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Também pode ir direto no nosso aplicativo oficial, que você pode baixar lá no nosso site. Tem os banners com o link, ou então diretamente na sua loja de aplicativo, tá? E também diretamente, claro, no YouTube, nosso canal no YouTube, Universidade FM 106. Por aqui você já observa a manchete de O Imparcial. Acompanhe com a gente pelo Dial, ouvindo erro médico no Maranhão. Setor privado concentra 80% dos processos por danos e falhas em atos cirúrgicos. Dados do CNJ revelam que a judicialização da saúde permanece crítica em 2025. No Maranhão, o setor privado concentrou mais de 80% das ações por danos e falhas cirúrgicas, com 2.263 novos casos. O cenário nacional reflete esse gargalo na segurança do paciente,
evidenciando que a rede privada lidera o ranking de litígios por erros assistenciais. Olha, e o que deve ter de subnotificação também é uma realidade, né? 7h17, também como destaque em O Imparcial, Lula conversa com Putin sobre Venezuela após ataques dos Estados Unidos. Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram ontem, quarta-feira, dia 14, por telefone, sobre a situação na Venezuela após o ataque dos Estados Unidos e do sequestro do presidente Nicolás Maduro. Em destaque também em O Imparcial, Bacabal, crianças desaparecidas, mergulhadores realizam buscas em rios e lagos, nova etapa, marcando aí a nova etapa de buscas pelas crianças, né? E Borges vai trazer mais informações já já. Mesmo após alta, Cauã, né? O menino que foi encontrado continua no hospital. Esse garoto encontra-se internado no Hospital Municipal lá de Bacabal, tá? Com uma equipe multiprofissional e acompanhamento. Na quarta-feira, ontem, portanto, ele recebeu alta, mas uma psicóloga não liberou o garoto a sair da unidade de saúde, pois ele ainda não teria condições psicológicas de ser ouvido pela equipe do Instituto de Perícias para Crianças e Adolescentes. É isso aí. TJ Maranhão empossa 25 novos juízes e juízes substitutas, né? No dia 6 de fevereiro, e em entrevista, técnico Vinícius Saldanha denuncia a falta de estrutura. Esses são os destaques de O Imparcial, 7h18 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. As primeiras informações do trânsito aqui no mapa do Waze.com a gente observa, e você também através do site, YouTube e aplicativo oficial da Rádio Universidade. Trânsito tranquilo, nesta manhã, Avenida dos Franceses demandada, mas fluindo neste momento também, Avenida Jerônimo de Albuquerque, aqui na Avenida dos Portugueses, trânsito na medida do possível normal, por conta justamente desse gargalo, né? Principalmente na entrada e saída, indo praticamente do Parque do Bom Menino, do Parque Botânico da Vale, até as imediações da Universidade Federal do Maranhão, nos dois sentidos, trânsito demandado aqui pela barragem, tá tranquilo, parte do centro também, tranquilo. Olha, pessoal, lembrando aqui que na Avenida Beira-Mar, para quem segue no sentido no sentido Praia Grande, né? O antigo Reviver, né? Projeto Reviver, no sentido Ponte do São Francisco, tem um desvio ali por conta de obras de esgoto, tá? Ali justamente na quadra do antigo Casino Maranhense, hoje onde funciona aí como é o nome daquela situação mesmo ali, do antigo Casino Maranhense, é o Procon, não, é o Viva Maranhão, Viva Procon, é isso? Viva Procon, é isso, né? Viva Procon, é isso aí. Bom, aquele trecho ali, então tem um desvio, né? Passa por trás, ali por trás da rua, né? Enfim, para você que está seguindo naquela região, no sentido, voltando, né, para a Ponte do São Francisco, sentido Beira-Mar, Ponte do São Francisco, Praia Grande, Ponte do São Francisco, tem esse desvio, né? Nos horários de pico, o trânsito está bem complicado naquela região, justamente ali próximo ao Palácio dos Leões. 7h20 agora, Borges já está na linha para trazer as informações. É isso aí, Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Janaína Serra, você que segue com a gente nesta quinta-feira. Trânsito, Adalberto, fluindo sem alterações, informações referentes aos principais corredores da capital, dentro da normalidade para o horário. Essa normalidade que significa dizer fluxo maior registrado nesse horário para quem está se deslocando sentido centro. O condutor que busca o centro, portanto, vai encontrar um fluxo maior, mais intenso, e dessa forma acontecendo nas principais avenidas de São Luís, repetindo ao longo da semana essa situação nos principais corredores da capital, quando o registro maior realmente para quem busca acessar o centro. Observações em relação à Avenida Santos Dumont, no acesso a Casimiro Júnior, no anil, o fluxo é maior,
mais significativo nas mediações ali do posto de saúde, justamente nesse acesso da Avenida Casemiro Júnior, mas nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mais no sentido inverso, comparando aí os dois sentidos, o fluxo ele é relativamente mais leve. De momento, então, Adalberto, são essas as informações sobre os principais corredores da capital, fluxo maior nesse momento para quem busca acessar o sentido centro. Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h22 agora. Notícias da cidade. Vamos ao noticiário, Borges. A gente começa falando, claro, dessa situação, né? Buscas por crianças desaparecidas lá em Bacabal chegam ao 12º dia, Borges, com reforços do Pará e Ceará. Exatamente, Adalberto. A ação de buscas ganhou reforços ainda no dia de ontem, nessa quarta-feira, já seguindo pelo dia de hoje, quinta-feira. Isso com a chegada de 12 bombeiros e 6 cães farejadores. Eles vieram dos estados do Pará e do Ceará. Informações repassadas pelo governador do estado, Carlos Brandão, por meio das redes sociais. Os bombeiros e os cães estão reforçando as buscas pelos irmãos a Agatha Isabelle, de 6 anos, e o Alan Michel, de 4 anos. As crianças, elas seguem desaparecidas, são desaparecidas há 12 dias. O registro acontecido no município de Bacabal, a 240 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. O Lago Limpo passou a ser considerado ponto estratégico, né, dentro dessa situação. Foi nesse local que as crianças teriam passado enquanto estavam perdidas na mata. Essas informações foram dadas pelo menino Anderson Cauã, ele que também estava desaparecido junto a Agatha e Alan, e foi encontrado no dia 7 de janeiro. De acordo com o Anderson, ele teria deixado os primos próximos a esse lago, depois disso saiu para buscar ajuda. Esse foi o relato da criança ao pai, e com atenção à nova etapa das buscas, as equipes do Corpo de Bombeiros já iniciaram a operações de mergulho. Elas se concentram nesse lago, no Lago Limpo, isso a cerca de 2 quilômetros do povoado São Sebastião dos Pretos, lago de onde as crianças saíram no último dia 4 de janeiro. 4 mergulhadores estão fazendo varredura no lago. As operações, elas seguem também em terra. As equipes continuam as buscas em trilhas, caminhos e veredas, tudo nas imediações desse povoado. Essas buscas estão se concentrando em áreas que podem ter sido percorridas pelas crianças. Agora, os trabalhos avançaram, Adalberto, para matas mais fechadas. Portanto, então, panorama, a situação atual em relação à busca pelas crianças que seguem desaparecidas em Bacabal. 3 meninos inicialmente, três crianças inicialmente, uma foi encontrada, outras 2 seguem desaparecidas. Adalberto. É isso aí, Borges. Continua aí, claro, esperança para que sejam encontradas essas crianças com vida. 7h25 agora, Borges, mudando de assunto, continuando falando sobre violência, né? Homem é assassinado com tiro na cabeça. Isso aconteceu nas proximidades do Parque Bom Menino, aqui no centro. Isso, Adalberto. O homem ele não foi identificado, foi assassinado na tarde dessa quarta-feira, portanto, no dia de ontem, ele foi atingido com um tiro na cabeça. Ocorrência registrada em um posto, espaço localizado na área central aqui de São Luís, aqui da capital, posto ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros, nas mediações do Parque Bom Menino, região central aqui de São Luís. O SAMU chegou a ser acionado, o serviço de atendimento móvel de urgência, mas a vítima ela acabou não resistindo ao ferimento e morreu ainda no local onde foi alvejada. O corpo, então, foi recolhido pelo ML, pelo Instituto Médico Legal. Agora, a Polícia Civil vai seguir investigando o caso, busca por aí as circunstâncias do crime, caso que vai seguir que está sob responsabilidade da SHPP, que é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Adalberto. Borges, agora falando sobre SISU 2026, o Maranhão está com mais de 8.000 vagas em universidades e também institutos federais. Que bom. Adalberto, o Maranhão vai contar com 8.800 vagas no SISU, que é o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, isso com atenção ao ano de 2026. A UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, é a instituição com maior volume de vagas no Maranhão.
está ofertando 6.098 oportunidades. Entre os cursos com maior oferta estão o interdisciplinar em ciência e tecnologia e a área básica de ingresso, ABI, em computação e inteligência artificial. Já o IFMA, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, está disponibilizando 2.779 vagas. Em relação às inscrições para o SISU 2026, elas seguem abertas até o dia 23 de janeiro, devem ser feitas de forma exclusiva pela internet. Para realizar e efetuar essa inscrição, é preciso acessar o portal único de acesso ao ensino superior. Cada candidato ele vai poder escolher até 2 opções de curso, assim como na edição anterior. O SISU 2026 ele vai contar com apenas uma etapa de inscrição. E em relação ao resultado da chamada regular, a previsão é de que ele seja divulgado no dia 29 de janeiro de 2026 e os selecionados, assim que tomarem ciência, devem realizar a matrícula dentro dos prazos estabelecidos no edital. Portanto, então, Maranhão com mais de 8.000 vagas em relação aí ao SISU 2026, é a Universidade Federal aqui no estado a instituição que mais oferta vagas nesse sentido. Adalberto. Isso aí, aproveitar e se inscrever e, claro, disputar. Borges, falando sobre estrutura, o Sistema Comércio inaugura hoje nova unidade do SESC, isso na região da Coab Forquilha. Adalberto, inauguração do SESC-Senac na região da Coab Forquilha. A iniciativa ela é parte da política de expansão e descentralização dos braços social e profissionalizante da entidade, do SESC. Os novos espaços estão localizados em frente ao Pop Center, ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura da Coab, vão ofertar uma série de serviços aos comerciários de mais de 7.000 empresas instaladas no entorno da Coab, Quatrac e também Forquilha. Dentre os serviços estão voltados à saúde e bem-estar, como refeição balanceada, clínica odontológica e sala de fisioterapia. Também vão ser ofertados cursos voltados para geração de renda e aulas preparatórias para seletivos e concursos. E Adalberto, quem tem mais informações é o diretor regional em exercício do SESC, o Ribamar Cunha. Olá, ouvinte da Rádio Universidade. É com muita alegria que o Sistema Fé Comércio do Maranhão entrega nesta quinta-feira, às 16 horas, na região do Coab, Quatrac e Forquilha, né? Uma nova unidade do SESC, uma unidade moderna, que vai levar para essa comunidade, principalmente para o comerciário dessa região e seus familiares, né? O serviço de fisioterapia, serviço de atendimento odontológico, refeição, além de cursos de geração de renda e aulas preparatórias para concursos e seletivos. Então, é uma unidade realmente que faz parte de um programa, de um projeto de descentralização dos serviços do SESC e expandir o serviço do SESC para outros polos comerciais da cidade. Então, a gente já tem unidades ali no centro, né, no Olho d'Água, mas agora nós estamos também buscando outras regiões da cidade. Já temos um restaurante na Coama, temos agora essa nova unidade aí na Coab, né, e teremos muitas outras, que, também, não só em São Luís, como também no interior do estado. Então, é um processo muito amplo e importante, né, que o sistema vem realizando no sentido de levar para mais próximo da comunidade as ações do SESC. Essas, então, as informações do diretor regional em exercício do SESC, o Ribamar Cunha, o Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio Maranhão, inaugurando no dia de hoje as unidades SESC-Senac na região da Coab Forquilha, inauguração a partir das 4 da tarde, espaços instalados em frente ao Pop Center, Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura da Coab. Adalberto. Maravilha, tá de parabéns aí o pessoal do SESC com esse trabalho, claro, beneficiando toda essa região. 7h31. Borges, estamos no limite, mas dá tempo. Vamos falar ainda sobre a corrida CCSO, falar sobre saúde, atividade física. Esse evento que acontece hoje aqui na Universidade Federal do Maranhão tem foco na promoção das saúdes física e mental. Adalberto, discentes do curso de Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, estão realizando o projeto Corre CCSO, a iniciativa acadêmica Uniesporte, Saúde e Integração Universitária, ação que se inicia no dia de hoje, portanto, nesta quinta-feira.
ela é desenvolvida no âmbito da disciplina Gestão Estratégica de Eventos Corporativos, a disciplina ministrada pela professora Nilma Lima. Ela tem o intuito de elaborar e também executar eventos, intuito a elaboração e execução de eventos. O projeto ele conta com 2 atividades principais. A primeira é o painel Corre Mais, a corrida como ferramenta para a transformação da saúde física e mental. Vai ser realizado no dia de hoje, a partir das 15h, no auditório setorial do CCSO, do Centro de Ciências Sociais aqui da UFMA. Os estudantes eles também organizaram a corrida Corre CCSO, marcada para o dia 17 de janeiro, largada e chegada, ambos aqui no Centro de Ciências Sociais, no CCSO. O percurso ele vai ser de aproximadamente cerca aí de 5 quilômetros, corrida que começa marcada para iniciar às 4h. Em relação às inscrições, a gente lembra, ela foi vinculada à doação de 1 quilo de alimento não perecível, ação que reforça o caráter comunitário dessa ação, dessa iniciativa, projeto que conta com o apoio da PROAS, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFMA, e também do CINFRA, a Superintendência de Infraestrutura aqui da Universidade Federal do Maranhão. A retirada do número para a corrida vai ser hoje, amanhã, ocorre hoje, amanhã. Nesta quinta, no dia de hoje, o atendimento vai ser das 9h ao meio-dia, e amanhã, sexta-feira, a retirada ela pode ser feita das 9h ao meio-dia e também no período da tarde, de 2 às 6h. Portanto, então, são essas as informações. Outras informações sobre a UFMA, sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Alberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h33 agora, estamos no avançado do tempo. Janaíne, no segundo bloco, tem ainda Economia com Wagner Matos, dicas de concursos e oportunidades, esporte, CEDEL abre vagas para a Lei de Incentivo ao Esporte 2026. Luminense segue na liderança do Maranhense e Imperatriz denuncia péssimas condições do estádio Dário Santos. Olha, no Rádio Opinião a gente tem uma entrevista sobre o início das atividades do NIA, que é o Núcleo Integrado de Acolhimento. A gente vai conversar aqui com o titular da Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ação Afirmativa da UFMA, o professor Acildo Leite. A gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, são 7h34 agora, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8h, sessão das 8. 9h, Manhã 106. 11h, Santo de Casa.
Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h37, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui na 106. E vamos agora à previsão do tempo, Janaíne. Previsão do tempo Itábua de Maré. É isso aí, né? São Luís que amanheceu com céu, com sol e algumas nuvens, né? Mas a previsão é de chuva pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 92%, temperatura de 26 graus, média, mínima 25, máxima 30 graus. Informações do site Clima Tempo. Vamos aqui à tábua de maré nesta quinta-feira, portanto, dia 15. Primeira pré-amar aconteceu às 4h42 da madrugada, com 4,8 metros. A segunda será às 4h51 da tarde, com 5,1 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 10h49 da manhã, com 1,7 metro. A segunda, às 11h19 da noite, com 1,3 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais que você acompanha com a gente aqui no site da 106, aplicativo oficial da Rádio Universidade, ou diretamente no canal do YouTube. Em Folha de São Paulo, nova ação. No caso Master, bloqueia 5,7 bilhões de reais. Toffoli critica a Polícia Federal. O ministro determina que provas sejam guardadas no Supremo, o que é inusual, mas desiste. Olha, o comportamento de Toffoli está estranhíssimo nesse caso, né? Investigações, agora a manchete de O Estado de São Paulo. Investigações, ação da Polícia Federal no caso Master bloqueia 5,7 bilhões de reais. Toffoli tira da polícia análise das provas. Porcaro e parentes são alvo de operação. Ministro recua após mandar lacrar no STF o material que vai para a PGR. O que Toffoli não quer que a polícia saiba? Mistério, né? Para finalizar, tem o Globo, na trilha do dinheiro. Operação da Polícia Federal expõe teia de fraudes do Master com fundos. Investigação mira em torno de Daniel Vorcaro e chega à gestora Reag em esquema de empréstimos sucessivos para forjar ganhos irreais. Olha aqui a fraude. 7h40. Agora também como destaque. Quaest, Lula segue na ponta, mas direita diminui diferença. Pesquisa aponta a vitória do presidente sobre todos os oponentes no segundo turno e o avanço dos pré-candidatos de direita, com a consolidação de Flávio Bolsonaro. Lula tem vantagem de 7 pontos percentuais sobre o senador do PL e de 5 sobre Tarcísio de Freitas, a menor diferença. 7h41 agora. Cotação do dólar e do euro. Vamos aqui a cotação do dólar nesta quinta-feira, portanto, Janaíne Serra, dólar que teve alta de 0,49%, está cotado aí a R$
0,42. O euro também teve alta de 0,38%. Na cotação está a R$ 6,28. Quem vem agora é Wagner Matos. Ele traz a análise da economia nesta quinta-feira. Não é isso, Wagner? Bom dia. Oi, Adalberto. Muito bom dia para você, Janaíne e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa disparou e subiu 1,96%. Atingiu 165.146 pontos, renovando máximas históricas. O fluxo de capital estrangeiro tem sido maior na Bolsa Brasileira, e as ações que se favoreceram desse fluxo foram a Vale, Petrobras e o setor bancário. O presidente brasileiro recebe a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu no Rio de Janeiro, véspera da assinatura definitiva do acordo entre a União Europeia e Mercosul, que acontece em Assunção, na capital do Paraguai. Existe expectativa do início do ciclo de redução da taxa básica de juros, a Selic, que serve de referência para os juros praticados no mercado. O recuo da inflação é um dos motivadores, mas é preciso aguardar a avaliação mais técnica do Banco Central. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. Agora tem dicas de concursos e oportunidades e quem vem com as informações é Maiara Cordeiro. E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o programa de trem em 2026 da Lomar, destinado a mulheres com formação e experiência profissional nas áreas de engenharia civil, manutenção elétrica ou mecânica, química, processos e geotécnica. Inscrições até o dia 18 de janeiro pelo site alcoa.com na aba Treine. Não perca! Continuando com o seletivo da Perícia Oficial de Natureza Criminal do Estado do Maranhão, que oferece vagas e cadastro de reserva para motorista e auxiliar de serviços gerais nos municípios de São Luís, Imperatriz, Santo Inês, Balsas, Timon e Caxias. Inscrições no site processoseletivos.periciaoficial.ma.gov.br até esta sexta-feira, dia 16. Inscreva-se! Finalizando com o concurso da Prefeitura de Alcântara, a 30 quilômetros da capital, que lançou 3 editais com 472 vagas de níveis fundamental, médio e superior para cargos nas áreas administrativa, operacional, educação, saúde e segurança pública. Inscrições no site fsadulconcursos.org.br até o dia 5 de fevereiro. Taxas de R$ 80 a R$ 120. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. 7h45, agora vamos às notícias esportivas. Janaíne Serra, a gente começa com os resultados da segunda rodada do Campeonato Maranhense. Aconteceu ontem, quarta-feira, dia 14. Nessa rodada, o MAC venceu o Tum-Tum no estádio Nilzinho Santos por 3-1. Já o Luminense ganhou do Imperatriz 1-0, assumindo a liderança do campeonato com 6 pontos. O Tubarão empatou com o Canário da Ilha, 0-0 no Castelão. Outro jogo que terminou em empate foi Motoclube e ITZ Esporte, placar final 1-1. Vale destacar, o Tum-Tum ocupa a última posição da tabela com 2 derrotas. É isso aí. Continuando com a Sociedade Imperatriz de Desportos, ontem, quarta-feira, dia 14, emitiu uma nota falando sobre as condições precárias do gramado do estádio Dário Santos, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. Local foi definido para a partida contra o Luminense. E, de acordo com a diretoria do Imperatriz, uma avaliação prévia constatou que o campo não tem condições mínimas para as partidas de futebol profissional. Em nota, também apontaram que o campo oferece riscos à saúde física dos jogadores e que o uso de gramados precários compromete a credibilidade do
campeonato. Tá aí a crítica totalmente procedente, tá? Para a gente finalizar, tem a Secretaria de Esporte e Lazer do Maranhão, né, que abriu vagas esta semana para projetos que recebem aí inscrições para o programa da Lei de Incentivo ao Esporte 2026. Essa ação tem como objetivo apoiar projetos que promovem a inclusão social e revelam novos talentos no esporte. Podem se inscrever instituições, associações e entidades esportivas. Para participar, basta enviar e-mail para cedelprotocolo@gmail.com. Inscrições até o dia 30 de junho, dá tempo, viu? E mais informações no portal da cedel.ma.gov.br. Não pode perder essa oportunidade também. Incentivo ao esporte. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre uma iniciativa muito bacana aqui da Universidade Federal do Maranhão, né, que é justamente o início das atividades do NIA, que é o Núcleo Integrado de Acolhimento da Universidade Federal do Maranhão. Para isso, a gente conversa com o titular da Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ação Afirmativa, o professor Acildo Leite. Professor Acildo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer poder estar aqui nesta manhã conversando com vocês sobre essa ação da universidade muito importante. Muito importante, professor. A gente agradece, claro, a sua disponibilidade, né, para falar de ações positivas daqui da universidade. Olha só que maravilha, tá? Olha, professor, essas questões elas estão cada vez mais presentes, né, na nossa sociedade. E qual a importância justamente da abertura da sala do Núcleo Integrado de Acolhimento aqui da Universidade Federal do Maranhão para oferecer, né, apoio, acima de tudo, para a cidade, para a nossa cidade universitária, né? Enfim, é muita gente aqui e, enfim, a importância desse trabalho. Alberto, o núcleo, ele é um desdobramento, o núcleo de acolhimento integrado, ele é um desdobramento de uma ação, né, voltada à política de enfrentamento ao assédio e à discriminação no ambiente universitário, né? Então, nós, né, a partir da Constituição, da criação da Diretoria de Diversidade e Inclusão e Ação Afirmativa, né, com uma coordenadoria de gênero, nós, né, apresentamos, né, à comunidade universitária a política de enfrentamento ao assédio e o programa institucional, né, da UFMA, de enfrentamento ao assédio e à discriminação na UFMA, com esse objetivo de construir, né, dentro da instituição, um ambiente universitário seguro e ético, né, e de enfrentamento a essa problemática, né, que envolve, né, o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação. Então, o núcleo, ele é esse dentro, né, das principais, né, ações da política de enfrentamento ao assédio, que prevê prevenção, acolhimento e tratamento, né, dessas denúncias. O núcleo é esse espaço, né, que agora está disponível à comunidade universitária, né, para acolher, né, essas vítimas, né, dessas violências, porque até então a gente não tinha
um ambiente, né, assim, para dar essa acolhida, para fazer essa escuta, né, essa primeira escuta, essa escuta humanizada, né, de apoio às vítimas que sofrem, né, assédio dentro do ambiente universitário. Isso tanto, né, para servidores, como também para os discentes. Então, a instalação da sala, do núcleo, tem esse objetivo. Então, ele é esse espaço institucional para acolher, informar, orientar as vítimas de assédio e discriminação dentro da universidade. Professor, antes da gente falar especificamente como é esse acesso e como ele pode ser acionado, digamos assim, né? Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso, né? Sobre essa questão aqui no âmbito da Universidade Federal do Maranhão, né? Claro, não tem como, já porque não ter, né? Já que temos aí arraigada, né, na nossa sociedade uma série de distorções, né? Claro que dentro da própria universidade, né, que é um ambiente diverso, é bom lembrar, né, um ambiente diverso que tem como função também, né, o acolhimento, claro, né, da diversidade da nossa sociedade, né, visto que é dentro das universidades que vemos aí o embate de ideias, né, de comportamentos, enfim. As universidades, elas sempre foram um local justamente para o aflorar, né, de tudo, pode-se dizer, na nossa sociedade. É claro que aqui não está livre, né, de coisas voltadas para esses assuntos, né, essas violências, né, a gente pode dizer. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso, né? Como é isso, como acontecia e justamente a partir de agora com esse local, né? Essa demanda, essa que é a pergunta, né? Como é essa demanda aqui no âmbito da universidade? Lembrando que estamos também no continente, né? Temos aí no interior do estado também núcleos da universidade. Essa sua indagação é muito importante porque a universidade, né, o caráter dela já é assim, né, a sua característica de ser esse ambiente diverso, né, muito marcado pela diversidade de ideias, de gênero, de raça, né. E no Brasil, né, nós já temos alguns anos, né, ações de valorização dessa diversidade, e também de ampliação do acesso, sobretudo a partir das políticas de ação afirmativa, né, no ensino superior, para, né, para que, de fato, a universidade seja representativa, né, da própria população, que é o nosso país, o nosso estado, né? Então, com isso, né, um dos compromissos da gestão do professor Fernando Carvalho, né, foi exatamente, né, ampliar e consolidar uma política, né, de diversidade dentro da instituição. Então, para isso, né, e foi criada a diretoria de diversidade, né? E aí, a partir dessa instalação da diretoria de diversidade, né? Porque a gente tinha, né, dentro da universidade, ações muito pontuais, né? E mais centrada do ponto de vista, né, dos comprometimentos dos professores, né? E aí, então, essa gestão assumiu, né, a partir, né, da gestão, né, essa política para avançar, consolidar, e é prioridade, né, da diretoria fazer esse enfrentamento, né, de todos os tipos de violência, né, sobretudo envolvendo o assédio e a discriminação, né, e o racismo, né, dentro da própria instituição. Então, para isso, nós temos trabalhado, né, muito para constituir a política, para constituir os programas, né, para criar, né, esse ambiente, né, para fazer o enfrentamento dessa conduta que é uma
é quase que uma chaga dentro da sociedade brasileira, e a universidade não é imune a a essas questões. Então, mas só que a universidade, ao meu ver, tem uma responsabilidade muito maior, porque, né, ela é também esse ambiente de formação, né? É, e essa formação, né, ela vai ao encontro, né, de uma valorização, né, de um humanismo, né, e do respeito à dignidade da pessoa. Então, em função disso, né, que nós, né, temos, né, aqui, juntamente, né, com total apoio da gestão superior da instituição, de fazer esse enfrentamento, né, envolvendo desde da prevenção, né, capacitação, formação, tratamento, né, que é dar mais celeridade no tratamento a essas denúncias, né, tanto que envolve os servidores, né, como os estudantes. Nós também, né, a gestão também criou uma coordenação, né, de integridade discente para tratar exatamente, né, dos casos de violências que envolvem os discentes, porque, né, dentro da instituição, né, quando é uma violência que envolve, né, servidores, nós temos a corregedoria, né, que faz, né, todo esse papel do tratamento, né, dessas denúncias, mas aqui também agora a gente também tem um órgão específico para tratar das denúncias que envolvem os discentes, né, tudo isso para instituir dentro da instituição essa cultura, né, de não ao assédio, de não à violência, uma cultura de enfrentamento à LGBTfobia também, né, porque esse é o papel da universidade, né, de ser esse ambiente, né, de valorização dessa dignidade humana, de respeito à equidade, né, de respeito à diversidade, né, de gênero e de racial, e de valorização, e também ser esse ambiente de que essas pessoas, estudantes, servidores, se sintam pertencentes, né, a uma instituição que é acolhedora e fazendo desta UFMA cada vez mais diversa, né? E acho que esse é o nosso intuito, e eu acho que a importância dessa política, né, de enfrentamento ao assédio, né, moral, sexual e a discriminação, né, ela vai ao encontro dessa constituição, desse ambiente institucional mais diverso, né, e de respeitoso a toda essa diversidade de gênero e de raça e étnica também, né? Professor, eu estou conversando aqui, né, para quem está chegando agora aqui na Rádio Universidade, professor Acildo Leite, ele é titular da diretoria de Diversidade, Inclusão e Ação Afirmativa da Universidade Federal do Maranhão. Estamos falando sobre o Núcleo Integrado de Acolhimento. Professor, fale agora, portanto, já para a gente ir finalizando a nossa entrevista, né, como pode ter acesso a esses serviços, trabalhos, né, o que é oferecido lá nesse núcleo. Lembrando, né, é bom lembrar que o atendimento ele não está atrelado à denúncia. Mesmo sem denúncia, as pessoas podem ter atendimento. Onde encontrar, onde é que funciona e quais os serviços que estão lá disponíveis? Bom, como nós estávamos dizendo, o núcleo é esse espaço, né, que está se responsabilizando para realizar essa primeira escuta. Ele é ligado à Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ação Afirmativa, a DIDAF, né? Dentro da Pró-Reitoria, ele está localizado a diretoria está localizada no SEB, no Castelão, né? Ali aquele prédio ao lado da Caixa Econômica, e ali a gente tem essa sala, né? Com essa responsabilidade, né? De receber as vítimas, né? De assédio. Ali é uma etapa, né? Como você bem falou, independe da formalização da denúncia, né? Então a pessoa, né, não tem
né, que é um lugar para poder, né, falar sobre isso. Então, ali o procedimento, né, do NIA, ele é pautado pelo sigilo, né? Uma vez a vítima manifestando interesse, né, de ser atendido, né, nessa primeira escuta, que a gente chama de uma escuta humanizada, e com qual objetivo que o NIA tem ali? É de garantir, primeiro, esse espaço seguro, né, acolhedor. Ali a gente tem uma preocupação de não provocar uma revitimização da vítima, né? Mas focando sempre nesse bem-estar da pessoa, para que ela possa, né, ali ser orientada, né, para o apoio que a instituição possa dar, né? Tanto orientação na formalização da denúncia, como também orientação para um apoio, caso psicológico, se a pessoa, né, se manifestar essa necessidade. Então, o NIA, ele está atrelado, né, à diretoria de diversidade, mas ele tem uma atuação em parceria, né, com a Pró-Reitoria de Gestão, né, de Pessoas, né, a PROGEP, quando envolve ali a questão dos servidores, e também com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, quando envolve, né, os estudantes. Então, aí a gente sempre vai ter uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, ali que são ligados a essas duas pró-reitorias para fazer esse atendimento, né? A vítima também pode fazer o atendimento, né? Nós temos um e-mail para, né, onde ela pode agendar, né, esse atendimento, né, para poder a gente também, né, mobilizar os profissionais para essa escuta humanizada. Então, o prédio é ali no Castelão, onde fica a sala, né, e no nosso site da diretoria, a gente também tem, né, as informações, né, ali de como proceder essa denúncia, os e-mails que as pessoas possam, né, contactar, né? E também ainda esse ano a gente vai lançar a cartilha, né? E também na cartilha, né? A cartilha de enfrentamento ao assédio, né? Sobre o que é o assédio, como proceder, os canais, os fluxos, de como funciona. Ali também a gente vai ter, né? Todas essas informações, né? De como os passo a passo, como proceder o acesso ao núcleo, né? E logo agora, no início do semestre, nós vamos iniciar uma campanha, as campanhas, né, de enfrentamento, e já com esse material, né, para ser disponibilizado para toda a comunidade acadêmica, né, que é a cartilha da UFBA sobre enfrentamento ao assédio, e ali também tem mais informações sobre o NIA e como acessar o NIA, né? Professor, já está em funcionamento? Já está em pleno funcionamento? O NIA já foi instalado, já está em funcionamento, nós já tivemos, né, já realizamos atendimento, então está à disposição da comunidade acadêmica, e é importante, né, esse diálogo aqui com você, para a gente realmente, nós precisamos, né, publicizar esse lugar que é fundamental, foi uma das ações mais importantes, né, nesse momento, da atual gestão, para que a gente realmente tenha esse lugar, né, seguro, né, respeitoso, né, para realizar essas escutas humanizadas, né, numa situação muito violenta que é, né, as situações, né, de assédio e de discriminação dentro do contexto universitário. Professor, todos vocês estão de parabéns, todas as pessoas envolvidas no núcleo e, claro, também a gestão, né? Fernando Carvalho, que instalou, né? Esse recurso, mais um recurso desse para a nossa universidade, para os alunos, né? E também os profissionais, claro, professores, pessoas que trabalham, claro, aqui no âmbito da universidade, que é justamente o Núcleo Integrado de Acolhimento, né? Núcleo Integrado de Acolhimento, UNIA, da Universidade Federal do Maranhão. Acabei de conversar aqui com o professor Acildo Leite, ele é titular da Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ação Afirmativa. Professor, muito obrigado, tá, pelas informações e uma boa sorte, claro, nesse trabalho, um trabalho importantíssimo hoje e que põe, né, a universidade também nesse rol, né, de pioneirismo em ações
desse tipo, ações positivas, né, nas universidades federais, as instituições de ensino federal aqui do nosso país. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de também, né, prestar essas informações à comunidade universitária e quero, assim, reforçar que é compromisso de todos nós, né, com o não ao assédio no ambiente universitário e também no contexto mais amplo, né? Então, por isso que eu acho que é uma iniciativa muito importante nesse sentido e requer que todos, a comunidade universitária, né, venha somar conosco nesse enfrentamento dessa violência para que nós realmente tenhamos uma universidade mais plural, mais inclusiva e mais respeitosa com a diversidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Um bom dia e conte com a gente sempre para divulgar essas ações lá do NIA, tá? Um ótimo dia. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Janaíne Serra assume agora a sessão das 8 com muita música boa. Hoje tem sessão delas, né? Vozes femininas aqui no Sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência e a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e até amanhã. PYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.